Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por estar na tua casa, por estar diante de ti. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas. E abençoa, Deus, para a glória do teu santo nome, os teus servos, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, mais um dia no estudo da tua palavra, no estudo, ó Deus, sobre as parábolas de Cristo. Pai santo, Pai bendito, que o Senhor abençoe ricamente os teus servos, ó Deus. Pai, sê com o teu povo, para a glória do teu santo nome, Jesus. Tira os embaraços, empecilhos e impedimentos. Confirma a tua boa palavra sobre teu povo, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Senhor, sê com tua igreja, sê com teus servos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mateus, capítulo de número 24, depois a gente entra lá no 25. Mateus 24. Mateus 24, 45. Depois a gente vai entrar lá na parábola das 10 virgens. Nós vamos trabalhar esses assuntos, em nome de Jesus. Deixa eu só... Diz assim: o servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. 47. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Obrigado. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas.
Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dei-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Versículo 9. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém? Então, essa é a parábola das 10 virgens. E também Mateus 24, 45, que a gente leu, sobre a parábola dos 2 servos. Mas esta passagem, ela está inserida onde? Em qual contexto? Jesus, ele está ministrando sobre o sermão profético. Ele sai do templo, se retira e está ali conversando com os seus discípulos, lá no começo do capítulo 24. E ele fala assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal será da vinda e do fim dos tempos. E aí eles estão perguntando sobre a vinda e o fim dos tempos. E aí Jesus, ele começa a explicar quais são esses sinais, o que vai acontecer antes da sua vinda, que é o sermão profético, o princípio das dores. E aí ele vem exortando sobre a questão da vigilância. Então, Mateus 24, Mateus 25, está tratando sobre, tem o mesmo sentido, tratam da volta de Cristo com ênfase no juízo, com ênfase no julgamento. 3 aspectos diferentes, mas enfatizam a mesma verdade central: a necessidade de estar preparado para o encontro com o Senhor. É isso que é a tônica, é o assunto principal dessas parábolas que nós estamos estudando. Sobre a questão, a ênfase é de estar preparado para o encontro com o Senhor. Ele deixou os sinais e ele deixou escrito que é necessário haver uma preparação para se encontrar com o Senhor. Então, essa parábola dos 2 servos, de Mateus 24, 45, ele vai dizendo que o servo fiel e prudente é que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo. Então é aquela pessoa que foi escolhida pelo Senhor e ela foi escolhida para
administrar os outros servos da casa e prover alimento. E ele começa a gerenciar, começa a administrar, começa a desenvolver um bom trabalho e fala que se o Senhor voltar e constatar que fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhe digo, colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Então aqui ele fala que prontidão implica em fidelidade. Então o servo do Senhor, ele tem que esperar a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E nós estamos aqui em Mateus 24, 45, que nós temos que esperar. E aqui fala de que ele vai para um determinado local. Ele não diz qual é o momento que ele volta, quando ele vai voltar. Mas ele diz que ele vai voltar. Então, Deus ele deixou o seu povo. O nosso Senhor Jesus Cristo constituiu a sua igreja. Nós estamos nessa expectativa da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. É bem verdade que eles tinham um sentimento de que a volta de Cristo seria bem próximo ali, àquele momento. Eles não achavam que a volta de Cristo se demoraria. É a razão porque alguns vendiam as suas propriedades e tinham as coisas em comum, porque eles tinham um senso de urgência. Eles achavam que Jesus iria voltar muito rapidamente. Então, Deus, ele constitui os seus servos para prover alimento. E o que é isso? Os servos do Senhor, a igreja, os pastores, eles têm que trabalhar com fidelidade, com prontidão e provendo alimento para os servos do Senhor. A igreja tem que estar provendo o quê? Esse alimento espiritual, evangelizando, pregando, fazendo a obra do Senhor. Então, vocês observam que o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, ele fala assim, olha, se a pessoa não trabalha, ela não come. Ela não deve comer, de forma alguma. Se ela não trabalha, ela não come. Porque eles estavam achando assim, Jesus está voltando, e então nós vamos ficar de braços cruzados. Vamos esperar as coisas caírem do céu. Não precisamos fazer mais nada. Ele diz que está voltando, então, aí Paulo diz, opa, não é assim. Então o apóstolo Paulo ele explica, lá em 1 Tessalonicenses 4, como é que vai ser o arrebatamento da igreja. Lá depois, em 2 aos Tessalonicenses, ele explica como que vai ser sobre o fim dos tempos, que haverá uma manifestação do homem da iniquidade, e é o que nós acreditamos ser o anticristo, mas ainda há um que detém a operação do anticristo. Aí o apóstolo Paulo ele vai organizando as coisas. Não, ele vem, ele vai voltar, mas espera lá, tem que agir da seguinte forma, não é negligenciar. Então aqui, ele coloca, aqui está sendo exortando sobre a atenção, a fidelidade, a prontidão. Tem que estar atento. Nós temos que estar preparados, porém trabalhando, porém fazendo. Porque a hora de voltar é Ele quem sabe, é Jesus Cristo que sabe. Quando aqui fala que nem o Filho,
nem os anjos sabem qual é a volta, quando é a volta, aqui a gente vê Cristo num contexto como ser humano. Mas o Cristo glorificado, obviamente, ele sabe o momento que ele virá sobre essa terra novamente. Ele sabe o momento da sua segunda vinda. Então, a gente vê que esse primeiro servo, ele age com fidelidade, ele age com prontidão, ele está servindo, ele está trabalhando. E aí fala no versículo 46 que bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então a igreja tem que ser fiel ao Senhor e, embora que pareça que está longe a sua vinda, porque há muito tempo se prega sobre a vinda de Cristo, mas o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. E o que nós temos que fazer é o quê? É pregar a palavra de Deus, fazer aquilo que nós temos que fazer. E aí, ele fala que quando o Senhor vier e encontrar as pessoas servindo fielmente, com prontidão, ele vai dizer o seguinte: em verdade que haverá recompensa, e ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Então a gente observa aqui que ele vai abençoar, vai ter uma posição, vai ter um galardão, uma recompensa diferenciada. Mas em contrapartida, tem aquele que ele não vai voltar coisa nenhuma, esse negócio está demorando. Então vamos fazer o seguinte, ele diz assim, porém o servo mau, o que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? Então, ele não vai voltar. Ele não vai voltar nem tão cedo. Então, vamos pintar e bordar. Vamos fazer o que a gente bem entender. Ele não vai voltar nem tão cedo. Então vamos viver despretensiosamente. Vamos viver sem preocupação. Mas isso é um erro muito grande. Quantas pessoas que estão aí, achando que Jesus não vai voltar, que está demorando, e fica aí de qualquer maneira, age de qualquer maneira. Eu conheci um pastor que dirigiu uma igreja com 300 membros. 300 membros. E ele falou, nem sei se Jesus vai voltar, irmão. E eu falei, misericórdia. Eu ouvi isso da boca dele. Então, você vê. E aqui, esse servo mau, não. Eles não vão voltar, não. Esse senhor aí não volta nem agora, não. Vamos espancar. E aí, o outro não. O outro alimentando, cuidando, zelando, E o outro não. Vamos espancar, vamos comer, vamos beber. E aí, o versículo 50 fala que o Senhor desse servo voltará em dia que não se espera, em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Nessa minha tradução está aqui cortar ao meio, eu achei até meio estranho. Aí eu fui pesquisar e disse que o texto grego, ele realmente dá esse sentido de cortar ao meio. Ou seja, é um momento de aflição, de juízo, de condenação, de possivelmente um flagelo. Então, Jesus ele usa mesmo dessas figuras pesadas.
ele faz esses aumentos, que se chamam as hipérboles, para justamente dar ênfase, para chamar atenção, para dizer que a coisa realmente ela é muito séria. Porque o servo mau lá estava lá comendo, bebendo e espancando os outros, fazendo aquelas barbaridades. E ele fala, olha, a coisa vai ser muito triste. A coisa é séria. E aí ele entra na parábola das 10 virgens, no capítulo 25. Que a gente entra aqui, numa parábola que a gente é bem conhecida de todos nós. Mas algumas coisas que chamam a atenção, que ela tem como foco, essa parábola, a vigilância. A parábola dos talentos objetiva a diligência e a fidelidade, enquanto que a parábola das virgens, ela tem a ver com a vigilância. Jesus está respondendo aos discípulos, Senhor, quando é que será a tua vinda? E quando que será essas coisas, como a gente leu em Mateus 24, lá no comecinho. E aí ele está explicando sobre a preparação. Será que eu e você estamos preparados? Se o noivo gritar hoje, quando grita o noivo, não, perdão, quando gritarem dizendo, eis o noivo, quando surgir um grito, ou como diz o apóstolo Paulo, quando a trombeta soar, e aí, estamos preparados ou não, para nós nos encontrarmos com o nosso Senhor? E é o que muitos hoje não pregam, a preparação. Muitos estão pregando e focando só aqui e agora. Tem comunidades que estão pregando sobre o reino de Deus na terra, só, como se fosse só aqui na terra. Não tem que pregar esse negócio de volta de Jesus, não. Nós temos que pregar o reino de Deus aqui na terra. Tem uma ação do reino de Deus aqui na terra acontecendo, mas também há uma expectativa futura. É o que os estudiosos dizem, o já e o ainda não. É coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, mas coisas que ainda vão acontecer, que é o ainda não. Que tem a ver com o futuro. Então, muitos não estão pregando só o aqui e agora, estão pregando só as benesses aqui nessa vida, e estão esquecendo de pregar sobre a preparação da volta de Jesus. Então, vamos ler aqui, 25, verso 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Essas 10 virgens são damas de honra, são amigas do noivo ou da noiva. E porque a gente vai explicar como se dava o casamento na cultura judaica. Porque você tem que entender a cultura do judeu, a cultura da época, para você entender por que elas saem com lamparinas, com tochas, com essas coisas. Porque havia um cortejo. O casamento, o noivado, era coisa muito séria. Então a gente observa que as 10 virgens tinham a obrigação de estar bem preparadas para encontrar o noivo. Assim também todos os que professam Jesus como seu Senhor e Salvador devem estar prontos a recebê-lo quando de seu regresso ou quando de sua volta. A ênfase é preparação, diligência, vigilância. Havia 3 estágios, 3 etapas no processo matrimonial do judeu. Primeiro vinha um compromisso. Quando era feito um contrato formal,
entre os pais da noiva e do noivo. Segundo passo, seguia-se o noivado, cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes contratantes diante de testemunhas, e o noivo dava presentes à sua noiva, o dote. Dava o dote da noiva. E, já nesse segundo estágio de noivado, a coisa era tão séria, que aqui já era considerado casados. Embora a noiva ainda não era tirada da casa do pai, mas aqui era como se já estivesse selado, dada a seriedade do casamento na cultura judaica. Eles não ficavam brincando com esse negócio, não. Eles levavam muito a sério a questão do casamento. Terceira etapa, o casamento no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para a sua casa, onde se fazia a festa do casamento. E aí era de fato a consumação do casamento, a celebração final, o momento festivo, o momento de alegria, em que era concretizado esse momento. Então, o reino dos céus é como 10 virgens que pegaram essas lamparinas e saíram ao encontro. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então aqui a gente tem algumas lições aqui. As amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Então dava-se início a uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. E bem provável que seja esse o cortejo em que as 10 virgens da história são retratadas como indo encontrar o noivo. E o noivo diz aqui que ele estava o quê? Como demorou a chegar. Então provavelmente esse noivo morava muito longe. Então ele demora. Ele vem numa hora que não era comum. Ele vem o quê? À meia-noite. Não era uma hora muito comum para se celebrar um casamento. Mas a lição principal é que a preparação é essencial. A preparação é essencial. A santificação, a busca pela santificação, a busca pelas coisas de Deus, e andar diante de Deus de forma correta. A santificação é você, e eu torno a repetir, é você e eu que devemos buscar seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação, a misericórdia, a graça, Deus faz, Deus proporciona. Mas a santificação, quem tem que correr atrás somos nós. É o quê? Orando, jejuando, consagrando, buscando a Deus, orando nas madrugadas, lendo a palavra, se preparando para uma expectativa futura. Uma expectativa de que Jesus, ele breve virá. Não diz a palavra de Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser o sentimento do crente. Orar para a volta de Cristo. Então, essas virgens,
essas damas de honra, essas amigas, elas participavam desse cortejo, elas iam iluminando o caminho. Elas participavam de um momento muito importante. A coisa se dá à meia-noite. Então, sem luz não tem como você fazer com que a cerimônia seja completa, seja bonita. Sem luz não ilumina, sem luz é trevas. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu posso pensar, porque são 10, então seriam 5 de um lado, 5 de outro, que fariam um caminho correto, né? Números iguais, iluminaria por igual. E o noivo, ele vai para encontrar com a noiva. Só que aqui, a gente encontra 5 virgens insensatas, imprudentes, que não levaram azeite consigo. Então, elas falam que chega um momento em que há uma demora do noivo e chegam sobre todas ficam sonolentas e adormecem. Nós temos que perseverar. Nós temos que ter a expectativa de que Ele vem, de que Ele vai voltar. Então a gente não pode perder o ânimo, o vigor, o fervor, porque Jesus, Ele vem. Ele disse que Ele vem. Ele falou para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, eu vou preparar lugar, porque aonde vocês estiverem, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu vou preparar lugar para vocês, porque eu quero estar com vocês. Aí eles começaram a entender que realmente Jesus estava falando sobre a sua partida. E eles entenderam abertamente. Então, voltando ao texto. Aí à meia-noite, uma hora improvável. E o texto está o tempo inteiro falando de que não se sabe a hora. De momentos e horas improváveis, incomuns. Porque se ele dissesse, eu volto amanhã, seria muito fácil, né, irmãos? Ele disse que volta amanhã, então hoje vamos dar lugar para a carne, vamos fazer um negócio aqui e tal. Amanhã, quando ele vier, a gente se arrepende. A gente, né? E aí, fica tudo certo e ele leva a gente embora. E não é assim que funcionam as coisas de Deus. E aqui a gente tem que observar que ele chega à meia-noite, ele chega numa hora incomum, uma hora que ninguém espera. E tem aquelas pessoas que, não, eu vou aceitar Jesus amanhã. Não, eu entrego minha vida para Jesus amanhã. Não, hoje não, quem sabe talvez amanhã. Quem sabe talvez depois. Aquelas pessoas que ficam só postergando, só empurrando com a barriga, melhor dizendo. Não, amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu busco a Jesus e não. Mas só que vai haver um grito. Eis o noivo, veja, o noivo está chegando. Quando a trombeta soar, qual vai ser a sua reação? Ou será que vai dar tempo de ter reação? Olha o que diz o texto aqui. 1 Coríntios. Capítulo
15, verso 51. 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então será num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Vai ser algo muito rápido. Por isso a exortação, a preparação, a prudência, a vigilância, a estar preparado. Porque de repente houve um grito, à meia-noite, e elas foram acordadas pelo grito. Veja, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Ainda tinha alguma coisinha naquelas lamparinas, né? Mas não tinha reserva. O que a gente... Mas, irmão, como que... E as outras respondem: não temos o suficiente para todas, vão você e compre óleo. Mas, irmão, que negócio, isso não é uma atitude cristã, de dividir, não é? Que negócio é esse? Não pode nem dividir o óleo. A salvação, ela é individual. A preparação, ela é individual. Cada um tem que se preparar. Eu tenho que me preparar, minha esposa tem que se preparar. A minha salvação, minha filha tem que se preparar. A salvação, ela é individual, não adianta, como diz aquele ditado, né? Não vai agarrar no paletó do irmão e subir junto, não vai agarrar na barra da saia da irmã e subir junto, não vai, porque é filho de crente, né? Vai subir, não tem conversa, não. Cada um tem que, a graça de Deus, a mensagem de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo pregada. Então, as pessoas têm que serem prudentes. Tem pessoas que querem viver de qualquer maneira. Não tem azeite de reserva, não tem nada para oferecer. E não vai participar do cortejo. E de fato elas não participaram. E aí o que a gente vê na Bíblia Sagrada? Que o óleo é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o fervor da nossa vida. Nós temos que ser crentes fervorosos. Nós temos que estar ali perseverando. Vamos ver o que diz primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 17, 5:17. Quem encontrar pode ler, enquanto eu abro aqui outra tradução. Quem achou pode ler. 18. XIX. Não extingais o Espírito Santo, o Espírito. O que você acha que é? Aqui está dizendo o quê? O que essa palavra quer dizer?
O que Paulo está querendo dizer aqui para esse povo? Quando ele diz assim, não extingais o Espírito Santo, o Espírito. Ninguém arrisca? Ele está dizendo, não apaguem o Espírito. É isso. Não apague. Nós vamos celebrar. Nós estamos convidados para celebrar, para entrar para essa festa. E que diz aqui, Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem contendas e invejas. Antes, revestido do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Aqui, ó. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito aqui é o seu espírito, não é o espírito de Deus. Então nós temos que ser fervorosos. A tradução NVT diz: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. É isso. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É isso que a gente tem que entender aqui nessa parábola que a gente está estudando. De Mateus capítulo 25 e 24. O interessante é que todas tinham a intenção de encontrar o noivo e escoltar o noivo, ou seja, acompanhar o noivo, onde as festividades deveriam se realizar. Todas possuem lâmpadas, todas estão esperando o noivo chegar, antes que chegue um novo dia, mas nenhuma delas sabem que horas ele chegará. Todas esperam tomar parte na festa nupcial. Todas esperam participar, mas não participa de qualquer maneira, irmãos. Elas achavam que não, desse jeito que está, essa quantidade de óleo que tem, está bom. Então, vai dar para a gente. Só que quando o grito do noivo chegou, saia para receber o noivo. Aí elas se levantam, preparam suas lamparinas. Aí elas veem que aquele fogo não vai ser o suficiente para poder chegar até lá, escoltar o noivo. E aí ela dá um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras não. Não temos o suficiente para todas. Vão vocês e comprem óleo. E a gente volta novamente a falar. Tem pessoas que ainda Deus tem misericórdia, e elas na ânsia da morte se arrependem e ainda recebem a salvação.
Mas tem pessoas que morrem e nem dá tempo. Por isso Jesus está falando, prepare-se. O apóstolo Paulo, ele fala, levanta-te dentre os mortos, levanta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No momento inesperado, no momento onde há trevas, tem que haver luz. E aí 5 tinha azeite de reserva e as outras foram atrás comprar. O tempo que elas perderam comprando, e também a gente aprende o que também aqui? Tem aqueles que acham que são salvos, né? Talvez até professou o nome de Jesus, talvez já até aceitou a Cristo e tal, até, né? Acha que está tudo ok, mas chega um momento que, na hora do vamos ver, que aí vem a surpresa, né? Achava que estava tudo bom, aí foi tentar resolver, tentar correr atrás para resolver a situação. E elas foram. Provavelmente, meia-noite estavam os comércios fechados. Ou então os comerciantes abriram com um grito do noivo, do aviso de chegando o noivo, né? Que o noivo não gritou, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Avisaram que o noivo estava chegando. Então gritaram dizendo que ele estava chegando. E aí, as 5 que estavam preparadas puderam participar do cortejo para entrar e foram aptas para entrar dentro do banquete de casamento. E a porta foi trancada. A porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Aí ele responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não te conheço. Não é assim também aqueles que, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos um monte de coisa. Aí ele diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nem vos conheço. Então, outros que foram pegos de surpresa. E aí, a porta fecha. E quando a porta fechar, e quem ficar do lado de fora, do banquete, do casamento, da celebração, da consumação, da alegria, do momento triunfal, do momento ímpar, singular, único, vai ser o quê? Lançado em trevas exteriores, lugar de ranger de dentes, lugar de dificuldade, lugar de tormento. E aqui ele diz assim no versículo 13: portanto, ele conclui a explicação. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Então, ele deixou os sinais escritos na Bíblia. Os sinais estamos vendo. Os canais de comunicação estão veiculando os sinais da vinda de Cristo. Mas tem muitos que querem viver como se Cristo não fosse voltar mais. E se não tiverem tempo de se arrepender, o fim será triste. Será algo muito trágico. Mas graças a Deus que a porta da graça ainda está aberta. E você que nos assiste, que ainda não entregou a sua vinda, o noivo vem. Ele volta. Ele não está atrasado, ele está na hora dele. A hora dele não é a nossa hora, não é a sua hora.
estejam preparados, porque o noivo vem. A trombeta vai soar, vai ser num piscar de olhos, e Jesus voltará para buscar o seu povo, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Isabela, sobe lá no computador para você encerrar depois que a gente terminar aqui. Vamos orar ao Senhor. E nessa oração apresente a Carmilene. A gente começou um culto mais tarde hoje, a transmissão, porque nós tivemos que orar por ela e depois que a gente sair daqui, a gente vai lá na casa dela. Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos, ó Deus amado, aprendendo a Tua palavra. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a estarmos alerta, prudentes, Pai Santo, que estejamos vigilantes, porque a Tua volta é iminente, Senhor. Pai Santo, Pai bendito, que a Tua igreja esteja pronta, de prontidão, não vacilando, não cochilando. Pai Santo, Pai querido, porque os sinais mais se mostram cada vez, como diz o hino da nossa harpa cristã, Senhor. Pai Santo, Pai bendito, abençoe Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta-me a mim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, faz a Tua obra neste lugar, uma obra de despertamento, Senhor, e avivamento aqui nesse lugar, Senhor, um avivamento genuíno, embasado na Tua palavra. Deus Santo, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a Carmilene, ó Pai, nesse momento, vai dando graça, vai dando saúde, vai repreendendo todo o mal, toda a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Tua igreja ora, a Tua igreja clama por esta vida, meu Pai. Faz uma grande obra no nome de Jesus. Sê conosco, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Pode encerrar aí.